Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição de número 4, Milagres e Maravilhas entre o povo. O texto de referência se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, os versículos do 12 até o 42. Texto do dia. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 12. Vamos repetir? Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 12. Resumindo, Deus deu poder aos apóstolos para realizar milagres. Amém? E aí nós temos o trecho da sua revista. Você pode acompanhar a leitura. Os apóstolos, em obediência às instruções de Jesus, ensinavam no templo e faziam muitos milagres em seu nome. Então, crianças, eles que foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus para ser seus apóstolos, aprenderam, tudo que eles precisavam com o Senhor Jesus e aí eles ensinavam a palavra de Deus. E por meio deles, Deus realizava muitos milagres. As pessoas levavam os doentes para as ruas para que os apóstolos os curassem. Glórias a Deus por isso. Mas acontece, crianças, que os religiosos sentiram inveja deles. Por isso, os jogaram na prisão. Por que eles sentiram inveja? Porque eles estavam, além de estar pregando o Evangelho de Jesus, falando sobre Jesus, que Jesus é o Salvador, além disso tudo, eles, quando oravam, pelo poder do Espírito Santo, as pessoas eram curadas. E eles não conseguiam fazer isso. Por quê? Porque eles não tinham o Senhor Jesus como Salvador, Eles eram só religiosos, tinham lá a sua religião. Mas os apóstolos não, eles tinham Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Mais um pedacinho. Eles foram jogados na prisão e naquela mesma noite o anjo do Senhor abriu as portas e lhe disse: voltem para o templo e preguem sobre Jesus. Já imaginou, crianças? Eles presos, foram colocados na prisão e de repente o Senhor Deus manda um anjo e fala: voltem para o templo e preguem sobre Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Depois que os apóstolos foram libertados, pelo anjo, continuando aqui nossa leitura, os apóstolos obedeceram e no dia seguinte eles foram para o templo ensinar sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. Glórias a Deus. O sumo sacerdote, sem saber de nada, sem saber que eles já estavam livres, enviou guardas até a cadeia para levá-los ao sinédrio. O sinédrio era um tribunal, os apóstolos seriam levados até lá para serem julgados. Porém, quando os guardas chegaram lá na cadeia, encontraram as portas da cadeia trancadas, mas não havia ninguém dentro da cela. Já imaginaram como que eles se sentiram naquele momento? E agora, o que eles iam falar? Os prisioneiros desapareceram. A porta está fechada, mas não tem ninguém lá dentro. Nesse momento, alguém entrou e disse que eles estavam ensinando no templo. Olha só! Que apóstolos corajosos e obedientes, crianças?
Eles voltaram e fizeram como o anjo mandou. Estava falando sobre Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Então os guardas do templo receberam ordem para prendê-los e levá-los até o conselho. Olha aí, eles de novo presos, né? Por que eles estavam indo presos? Porque estavam falando de Jesus, falando que Jesus era o Salvador, que eles tinham crucificado Jesus, mas que Jesus já estava vivo de novo, ressuscitou e agora estava lá no céu e breve voltaria para nos buscar. Quando chegaram lá no Sinédrio, ao chegarem, o sumo sacerdote ordenou: parem de ensinar sobre Jesus, pare de nos culpar por sua morte. Ficaram bravos, não só porque eles estavam falando de Jesus, que Jesus era o Salvador, mas também porque ele estava dizendo que eles tinham crucificado o Salvador, mas Jesus ressuscitou e estava no céu. Mas também porque eles estavam orando e os enfermos estavam sendo curados. Deus estava curando, estava libertando, né? Então eles estavam furiosos. Mas Pedro e os apóstolos lhes responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas, e não a vocês. Vocês o mataram, mas Deus o trouxe de volta à vida. Então, os apóstolos falaram que eles não deveriam obedecer às pessoas, nem a eles. Deveriam obedecer a Deus. Quando Pedro falou que eles deviam obedecer a Deus e não a eles, e não às pessoas, os membros, o sumo sacerdote e os outros anciãos ficaram furiosos com os apóstolos, queriam matar os apóstolos. Foi quando um homem chamado Gamaliel pediu a palavra e falou: olha, se esse trabalho que eles estão fazendo é um trabalho de homens, é obra de homens, vai desaparecer, daqui a pouco ninguém lembra mais, vai esquecer, vai passar. Mas e se esse trabalho vem de Deus? Não poderão destruir, pois vocês estariam lutando contra Deus. Vocês não querem lutar contra Deus, não é? Depois dessas palavras sábias de Gamaliel, o Sinédrio, essas pessoas que faziam parte desse sinédrio, desse tribunal, aceitaram o conselho. E primeiro mandou chicotear os apóstolos, castigou eles aí, e depois mandou soltar. Os apóstolos sabiam que estavam sendo perseguidos por amor a Jesus, porque estavam pregando sobre Jesus. E eles não achavam ruim, não. Eles se sentiam honrados, sofrer por amor a Jesus. Afinal de contas, Jesus morreu, deu a vida dele por nós. E aí eles continuaram a ensinar, tanto no templo como de casa em casa, dizendo que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, era o nosso Salvador. Aleluia! E ensinando e orando e Deus realizando, fazendo milagres, através deles. Milagres e maravilhas, como está no título da nossa lição. As pessoas eram curadas, libertadas, que maravilha! E assim chegou até os nossos dias e nós devemos continuar a obedecer essa ordem, pregar o Evangelho a todos, de cidade em cidade, de casa em casa. Mesmo que as pessoas não gostem, mesmo que as pessoas nos persigam, nos tratem mal, nos
desprenda, assim que nem fizeram com os apóstolos. Nós devemos sempre continuar obedecendo, pregando o Evangelho a toda criatura, mostrando ao mundo que ganhamos um lindo presente do Senhor Deus, o Filho dele, que veio, morreu na cruz, ressuscitou e hoje está no céu com o Pai, que é Deus, e em breve voltará para buscar a mim e a você. Amém? Então, assim como os apóstolos, devemos permanecer firmes, anunciando a todos sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus, sendo testemunha do Senhor Jesus aqui na terra. Amém? Deus os abençoe.